Irmãos, nós estamos na presença do Deus que Ele é digno, que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Nós não estamos hoje aqui na presença somente de um ministério, de uma igreja, mas nós estamos aqui para adorar o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Por isso eu quero te convidar a erguer suas duas mãos bem alto e falar: Senhor Jesus, aqui está meu coração, Senhor, aqui está minha vida, Senhor, eu te adoro nessa noite, eu te adoro. Cante assim, de joelhos. De joelhos eu te adoro, por tudo que sou pra te adorar, tudo que tenho é teu. Cante, minha vida está em tuas mãos. Minha vida está em tuas mãos. Teus pés, faz a tua vontade em mim. Será que você pode erguer suas mãos e cantar ao Senhor? O seu chamo, e vem ao meu resgate. Quero estar derrama o teu poder essa noite. Está em tuas mãos, está em tuas mãos. Por isso eu coloco, Senhor, o meu coração diante de ti. Cante comigo. Minha vida está em tuas mãos. Humilhado eu venho aos teus pés. Faz a tua suas mãos e cantar seu chamo, Senhor. Seu clamor e vem ao meu resgate. Eu quero estar onde está. Seu clamor, seu chamo, Senhor. Seu clamor me ouve. Eu quero estar onde. Aleluia, Senhor. Nós exaltamos essa noite, nós te glorificamos. Tu és digno de toda honra, de toda glória. Recebe o nosso louvor, ó Pai. Recebe essa noite, recebe o nome de Jesus. Eu quero ver o mover do Espírito Santo, Senhor Deus. Oh, Senhor, levanta essa geração, Senhor Deus, de avivamento. Declara em minha vida. Minha vida, te exaltarei, o meu mundo, te exaltarei, meu amor, eu te darei. Pega as suas mãos e cante ao Senhor. Te exaltarei, o meu mundo, te exaltarei, meu amor, eu te darei minha vida, te exaltarei, o meu mundo,
Será que você pode erguer suas duas mãos e cantar ao Senhor o seu chamo? O seu chamo. E vem ao meu resgate. Quero estar onde está. Na palavra de Deus fala que se dois ou mais estão unidos no nome do Senhor, ali Ele estaria. Eu não sei qual que é o teu propósito de vir aqui na casa do Senhor, mas eu gostaria que a gente fechasse essa adoração somente adorando ao Senhor com tudo que nós somos. Eu não sei o que você tem passado, eu não sei como tem sido na sua família, no seu trabalho, mas se nós estamos aqui hoje à noite, nós estamos reunidos no nome daquele que é todo poderoso, para fazer infinitamente mais do que nós pedimos ou pensamos. Será que você pode somente abrir o teu coração e adorá-lo em espírito e verdade? Adorá-lo em espírito e verdade. Erga suas duas mãos, igreja. E começa a dizer palavras de adoração ao Senhor. Começa a dizer o quanto você o ama, quanto você necessita dele na tua vida, quanto você precisa de cada vez mais e mais do guiar do Senhor para o teu coração, para a tua vida. Nós estamos aqui para te adorar, Senhor. Essa é a tua igreja, Senhor, essa é a tua igreja que te busca, essa é a tua igreja que te adora, essa é a tua igreja que te louva, Senhor. E nós estamos aqui, Senhor, para te buscar, Senhor. Ouve, Senhor, recebe nosso louvor, recebe nossa adoração, recebe, Senhor, no nome de Jesus. Com as suas duas mãos levantadas, erga a tua voz e cante ao Senhor. Tu que estás assentado, cante ao Senhor. No trono e ao Cordeiro, erga a tua voz e cante ao Senhor. Seja o louvor, Seja toda a honra, seja a seja a ti, Senhor, seja a glória, seja a ti, Senhor, nós te adoramos. seja o domínio, séculos dos séculos, Seja a honra, seja a honra, seja o domínio, séculos dos séculos. então erga suas mãos bem alto e cante ao Senhor. Poderoso Deus, Poderoso Deus, só tu és, Senhor. poderoso Deus, Minha alma anseia. Por ti, Cante tu que estás assentado. Tu que estás assentado, tu estás, Senhor, no trono, e a ti ao Cordeiro, e ao Cordeiro, seja toda honra, seja todo louvor, seja o louvor, seja honra, seja a honra, seja a glória, e o domínio seja o domínio, a ti, Senhor. pelo século dos séculos. Então erguemos nossas mãos e te adoramos essa noite, Senhor. Poderoso Deus,
Erga suas mãos e cante ao Senhor. Poderoso, só Tu és, Senhor. Poderoso. Cante mais uma vez, somente a igreja, cante poderoso. Poderoso, só Tu és, Senhor. Poderoso Deus, só Tu és. Ah, minha alma. Aleluia, Senhor, aleluia, Pai, nós estamos aqui, Senhor, para Te buscar, Senhor. Nós estamos aqui, Senhor, para Te buscar, Senhor. Faça a Tua obra nessa noite, Senhor, faça o Teu querer, Senhor. Mas acima de tudo, Senhor, transforma os nossos corações, Senhor. Transforma essa juventude, Senhor, pela manifestação do Senhor, do Teu poder, ó Pai. Que vem, Senhor, e entra, Senhor, no nosso coração de certa maneira, ó Pai, que realmente nos modifica por completo, Senhor. Transforma, Senhor, transforma, Senhor. Transforma-se, no nome de Jesus, no nome de Jesus, amém, Senhor. Será que você pode dizer amém? Será que você pode dizer aleluia? Diga aleluia, glória a Deus, Senhor, aplauda Ele que é digno de toda a honra e de toda a glória. Você pode se assentar por um instante. Eu gostaria de chamar o pregador dessa noite, o pastor Edmur, por favor. Esse varão que está subindo agora no altar, ele tem me abençoado de uma maneira tremenda. Pastor lá em Atibaia, da igreja Nazareno lá em Atibaia. Já está quanto tempo lá já, pastor? 6 anos. Criado aqui na nossa igreja, fez o seminário, aceitou o desafio, foi para a igreja Nazareno de Atibaia e mais e mais tem prosperado e tem sido abençoado aquela igreja naquele local. E hoje a gente tem o privilégio de ter o pastor junto com a gente hoje. Eu gostaria que você erguesse suas mãos puras na presença de Deus. Eu gostaria de fazer uma oração pelo pastor, para que hoje realmente o Espírito de Deus ele tenha liberdade no nosso meio, amém? E possa usá-lo de uma maneira que a gente possa sair daqui transformado, amém? Então erga suas mãos e vamos orar pelo pastor. Senhor, muito obrigado, Senhor, pela vida do pastor Edmur. Muito obrigado, Senhor, pelo homem que ele é, Senhor. Muito obrigado, Senhor, porque o teu servo, Senhor, tem sido extremamente, ó Pai, influenciado pelo teu Santo Espírito, Senhor. E frutos, Senhor, obras, Senhor, tem, Senhor, crescido, Senhor. Tem sido desenvolvidas, ó Pai, lá em Atibaia, Senhor. E até mesmo aqui, Senhor, em Campinas, nas nossas vidas, ó Pai. Derrama, Senhor, da Tua presença, derrama, Senhor, da Tua unção sobre o Teu servo, e que no nome de Jesus, Senhor, o Senhor possa estar capacitando, Senhor, ele, Senhor, a cada dia mais e mais, ó Pai. É isso que eu oro a Ti, Senhor, clamando, Senhor, e sabendo que o Senhor é poderoso para fazer, Senhor, maravilhas no nosso meio. No nome de Jesus, amém. Amém, a graça e a paz, amém? Queria que você abrisse comigo a palavra de Deus, lá no livro de Apocalipse, no capítulo 1 do livro de Apocalipse. Vamos ficar de pé com toda a reverência à palavra de Deus, e eu queria ler com os irmãos. Obrigado. Quero ler um bom trecho, então se você cansar, você senta com toda a delicadeza da palavra de Deus, mas é o verso primeiro e um pouquinho só do segundo, mas são 27 versos e eu queria ler com você. Diz assim: revelação de Jesus Cristo. Repete comigo: revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu, para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer, e que Ele
enviando por intermédio do seu anjo, notificou ao seu servo João, o qual atestou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo. Quanto a tudo o que viu, bem-aventurados aqueles que leem e aqueles que ouvem as minhas palavras da profecia, e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. João, às 7 igrejas que se encontram na Ásia, graça e paz a vós outros. Da parte daquele que é, que era e que há de vir. Da parte dos 7 espíritos que se acham diante do seu trono. E da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra. Aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados. E nos constituiu reino, sacerdotes para o seu Deus e Pai. A Ele a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Eis que vem com as nuvens e todo olho o verá, até quantos o transpassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Certamente. Amém. Eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Eu, João, irmão vosso e companheiro na tribulação e na perseverança em Jesus. Achei-me na ilha chamada Pátimos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Achei-me em espírito no dia e ouvi por detrás de mim grande voz como de trombeta, diz: o que vês, escreve em livro, e manda 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Voltei-me para ver quem falava comigo, e, voltado, vi 7 candeeiros de ouro. No meio dos candeeiros, um semelhante a filho de homem, com vestes talares e vestido, à altura do peito, com uma cinta de ouro. A sua cabeça e cabelos eram brancos como a alva lã, como neve. Os olhos como chama de fogo. Os pés semelhantes ao bronze polido, como que refinado numa fornalha. A voz como voz de muitas águas. Tinha na mão direita 7 estrelas, e da boca saía-lhe uma afiada espada de 2 gumes. O seu rosto brilhava como o sol na sua força. Quando o vi, caí a seus pés como morto. Porém ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo: não temas, eu sou o primeiro e o último, e aquele que vive. Estive morto, mas eis que sou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte e do inferno. Escreve, pois, as coisas que viste e as que são, e as que hão de acontecer depois dessas. Quanto ao ministério das 7 estrelas que vistes na minha mão direita, e os 7 candeeiros de ouro, as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 candeeiros são as 7 igrejas. Ao anjo da igreja em Éfeso escreve: estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas, e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não podes suportar homens maus, e que puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos, e não são, e os achaste mentirosos, e tens perseverança e suportastes provas por causa do meu nome, e não te deixastes esmorecer. Tenho, porém, contra ti, que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra depois de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. E se não venho a ti, e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Tens contudo a teu favor, que odeia as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei
e se alimente da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. Pode se assentar, feche seus olhos. E eu gostaria de orar. Senhor, obrigado, Pai. Obrigado pela sua palavra, obrigado por esse culto maravilhoso. Se nós saíssemos daqui agora, nós já sairíamos abençoados, Pai. Porque o Senhor é um Deus santo, o Senhor zela pela sua palavra e o Senhor nos abençoa quando buscamos o Senhor de sincero coração, Pai. Tua palavra diz: buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o coração, Senhor. Ajuda-nos nessa hora a entender essa revelação do seu Filho, Pai. A palavra diz que esse livro contém a revelação de Jesus Cristo, Pai. Ajuda-nos a entender quem é o nosso noivo, Senhor. O que nós devemos esperar, ó Pai. Ajuda-nos, Senhor. Que nós saiamos daqui, Pai, hoje à noite. Se nós não o temos esperado com atitudes, se nós não o temos esperado com uma vida santa, se nós não temos esperado com uma vida de purificação, se nós não temos esperado, ansiando e tendo comunhão com Ele, Pai. Ajuda-nos, Senhor, a compreender a Sua palavra esta noite e saber o que o Senhor tem esperado das nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu gostaria que você ficasse em silêncio agora, mas eu gostaria que você fechasse seus olhos. Fechasse seus olhos. Primeiro, só antes de você fechar, eu queria falar para você que nesse texto, ele especifica bem claro que nós ainda temos um casamento. Ele especifica bem claro que as bodas do Cordeiro não aconteceram. Ele especifica bem claro que eu e você somos a noiva do Senhor. E o nosso noivo virá. Eu não sei quantos de vocês já tiveram a expectativa de um casamento. E quantos querem ter e esperam por esse momento, e como foi esperar esse momento. Mas eu queria que você, hoje, pudesse pensar, e você vai ter um casamento, e como está a sua vida, como que você tem esperado esse noivo que vai chegar, como que você tem esperado ele. Eu queria que você pensasse como é esse noivo, quem é esse noivo, e como ele é, e se você está preparado, se você é como aquelas que guardaram o azeite para o momento que ele chegar, ou aquelas que têm desperdiçado o azeite. Onde você está? Nós cantamos músicas tão lindas, mas muitas vezes nós não pensamos naquilo que cantamos. A penúltima música que eu e você cantamos fala que eu vou dar para você a minha vida, que eu vou dar para você o meu amor, que eu vou dar para você o meu mundo. Será que é isso que você está dando para Jesus? Será que é isso que você está entregando para esse noivo? Eu queria que você fechasse seus olhos por um minuto, e nós já vamos falar da palavra de Deus, mas você pensasse nisso. Quem é Jesus para você? O que Jesus significa na sua vida? Como é o seu noivo? Você como igreja tem esperado Ele? Obrigado, Senhor. Ajuda-nos, Pai. Ajuda-nos a esperar o Senhor como devemos. Em nome de Jesus. Amém. Eu não sei aqui quem já leu o livro de Apocalipse. Você pode só fazer um sinal assim, eu já li.
Agora, faça um outro sinal. Eu entendi o livro de Apocalipse. Eu quero falar para vocês hoje desse primeiro e desse segundo capítulo, que diz o que é Apocalipse. A palavra e o título é Apocalipse, que significa revelação. Revelação. Revelação, essa palavra no dicionário, ela significa tirar o véu. É Jesus tirando o nosso véu, para que nós possamos olhar para Ele, para quem Ele é. Muitas vezes, nós não conseguimos olhar para Jesus, quem Ele realmente é. Nós temos muitas vezes esperado que Jesus virá numa cruz, com as mãos furadas, com o corpo todo ensanguentado. E não é esse Jesus que virá, não é esse Jesus que chegará. É um homem lindo, é um Deus maravilhoso, é alguém que você tem esperado, é alguém que durante toda a sua vida, o seu corpo, o seu coração, a sua alma, o seu espírito tem ansiado. É a pessoa mais linda que você já viu, é o rei mais poderoso que já existiu. É Ele tirando o véu, Jesus tirando o véu da noiva, da igreja, para que nós possamos ver Ele realmente como Ele é. É isso que é esse livro. Apocalipse é uma profecia sobre as coisas que vão acontecer em breve. Você crê nisso? Amém? É isso que diz aqui, ó, sobre as coisas em que em breve devem acontecer. No grego é takeos, um breve momento também. É as coisas que vão acontecer em breve, mas também em um breve momento. O livro é uma revelação de Jesus a João, e não uma revelação de João. Muitas vezes você vê pessoas tendo revelações, e não é uma revelação, esse livro não é uma revelação de uma pessoa. Esse livro é a revelação de Jesus para João, não é de João, entenda bem claro isso. Não é a revelação de João para o mundo, não é a revelação de João para a igreja, é a revelação de Jesus para a sua igreja, para a sua igreja. Nós sempre pensamos que Jesus como homem, curando, fazendo milagres, enfrentando as mesmas dificuldades, morrendo, ressuscitando, sendo glorificado. E muitas vezes, nós sempre esperamos isso. A oração que o Dudu falou, que muitas vezes nós queremos mais é a mão abençoadora de Deus, do que aquilo que Deus quer das nossas vidas. Deus se alegra quando nós fazemos a vontade dEle, e não quando nós recebemos presentes da parte dEle. Deus se alegra quando nós fazemos aquilo que Ele espera de nós, e naturalmente as coisas acontecem. Sabe o que Jesus gostaria? Que você esperasse por Ele, mais do que você espera por muitas coisas dessa vida, que vêm e vão, que chegam e somem, que desaparecem. Coisas que em um breve momento vão. Ele gostaria que você esperasse pelas coisas eternas. Ele gostaria que você esperasse o que há de vir, pelo que há de acontecer. Mas está errado. Está errado quando nós simplesmente pensamos em Jesus como Ele foi, aqui na terra. Nós precisamos pensar em Jesus como o noivo da igreja, ressuscitado, esse Jesus que aparece nesse livro. Por isso que essa palavra fala, bem-aventurado aquele que lê as palavras deste livro. Nós precisamos pensar em Jesus como Ele aparece nesse livro. Apocalipse é uma revelação de Deus Pai para a igreja, para que você possa conhecer quem Jesus é, conhecer como será a sua vida, conhecer como será a história triunfal de quando Ele te chamar para o casamento, de quando Ele te chamar para as bodas,
de quando Ele te chamar para ter um encontro com Ele nos céus. Nós precisamos disso, olhar para o noivo verdadeiro e que vai ser seu por toda a eternidade. Nós precisamos olhar, fala para quem está perto aí de você, você precisa olhar para o noivo da igreja. Você precisa olhar para o noivo da igreja. O primeiro verso aqui que ele fala, o verso 3, que nós vamos falar, bem-aventurados os que leem, ouvem e guardam essas palavras. Muitas vezes nós pensamos que Jesus tem os pés e as mãos furadas até hoje. O noivo não tem os pés furados na cruz, mas como nós lemos aqui nesse primeiro capítulo, ele tem os pés de bronze. Os pés de bronze. O noivo não está com mãos furadas, ele tem nas mãos 7 estrelas. O noivo não tem o rosto e o cabelo sujo de sangue. O seu rosto é como chama de fogo, sol do meio-dia, e os seus cabelos são como alva lã, que simbolizam a eternidade. Quando você olhar para o noivo da igreja a partir de hoje, que você olhe diferente, que você entenda como é poderoso o seu Deus, como Ele é. Os olhos dele não são de lágrimas, são chamas de fogo. O nosso noivo não está na cruz, morrendo com língua de fora, sabe? Muita gente ao redor do mundo tem adorado alguém numa cruz, morrendo com a língua para fora. O nosso noivo não é assim, mas de sua boca sai uma espada de 2 gumes, de sua boca sai a palavra de Deus, de sua boca sai aquela que vivifica pessoas, de sua boca sai aquela palavra que transforma, de sua boca sai a palavra do Senhor. E eu pergunto essa noite, o que tem saído da sua boca? O que tem saído da sua boca? Se é esse que você quer viver durante a eternidade, se você quer ser semelhante a Ele, o que tem saído da sua boca é a espada de Deus, é a nossa arma de guerra, é a palavra do Senhor. Você tem usado dela para que pessoas possam encontrar com o verdadeiro Deus. Você tem? Ele está vestido com uma túnica sacerdotal e bem no seu peito uma cinta revestida de couro, revestida de couro. Este é o Cristo que o Pai veio revelar para a igreja, o Cristo vitorioso. O seu Deus é um Deus vitorioso. O seu Deus não está pendurado num madeiro. O seu Deus virá, e a palavra diz que Ele virá com poder e glória. O seu Deus está vivo, agindo e andando no meio da igreja. Esse é o seu Deus, esse é o Cristo que o Pai veio revelar para a igreja, e fala que Ele anda por essa igreja. Ele tem te visto, Ele tem visto seu coração, Ele tem visto se você tem adorado a Ele em verdade, Ele tem visto se você só tem frequentado essa casa, ou se você tem vindo a este lugar para encontrar com Deus. Ele tem andado no meio da igreja, e você vai ver isso na palavra de Deus. Na palavra, Apocalipse não foi feito para responder a perguntas e questões sobre o futuro. Quando você olhar para Apocalipse a partir de hoje, não tente entender coisas que vão acontecer, ou não tente ficar achando datas, ficar achando tempos, ficar achando épocas. A palavra de Deus já diz isso, que tudo isso pertence ao Pai, nem o noivo. A hora que o Pai falar, filho, está na hora de você ir buscar a sua noiva, Ele virá. Ele virá, mas o tempo pertence a Ele. E ao olhar para o livro de Apocalipse, nós não devemos tentar entender, porque daí nós perdemos o nosso foco, que é vigiar, é olhar para aquele que vem, é olhar para aquele que vai chegar, é olhar para aquele que vai nos salvar desse mundo, dos nossos desejos, da nossa carne. Lembre-se da constante glória de Jesus Cristo. Quando uma noiva entra por aqui, por um casamento, se ela perder os olhos do noivo, pode ser que alguma coisa aconteça, mas eu te digo, se ela não perder os olhos
do seu noivo, nada vai acontecer. Se nós, como igreja, não perdermos os nossos olhos de Jesus, nós iremos com Ele para a eternidade. Mas quando nós perdemos os nossos olhos dele, começando a olhar para pessoas, começando a olhar para coisas, começando a cobiçar coisas dessa terra. Jesus não te chamou para ser rico nessa terra, mas para ter o seu rico tesouro no céu. Para ter o seu rico tesouro, como diz no livro de Colossenses, escondido em Cristo Jesus. Entenda bem claro isso, o seu tesouro está no Filho. O povo de Deus precisa se conscientizar do poder e da autoridade de Cristo. Nós precisamos começar a acreditar mais no poder de Deus, mais na autoridade de Cristo, e saber que coisas acontecerão, mas aqueles que estão guardados em Jesus estão protegidos pela poderosa mão de Deus. Protegidos pela poderosa mão de Deus. O propósito do livro era ajudar os crentes perseguidos e despertar a igreja em qualquer tempo para essa visão, para olhar mais para Cristo. Não tem aquela música? Não olhe para as circunstâncias. Não olhe para as circunstâncias. Não olhe para as coisas que passam. Olhe para Cristo. Está despertando a igreja para olhar para Cristo, para olhar para Jesus. Não pense que o mundo vai melhorar, ele não vai. Eu vou dizer uma coisa para você essa noite: o mundo não vai melhorar, e ele só tende a piorar. Ele só tende a piorar. Não acho que ele vai melhorar. Ele vai piorar, e isso é um propósito de Deus. É um propósito de Deus. Quem é o Senhor do universo? É Deus. Todas as coisas acontecendo estão debaixo da autoridade de Deus. Estão debaixo da autoridade. Jesus Cristo tem em sua mão o controle de todo o universo. Quando você olha para as 7 igrejas, é que foi dada a Jesus toda a autoridade. E a igreja muitas vezes se esquece. Essa autoridade foi dada ao seu noivo, que essa autoridade foi dada a ela. A ela. Jesus transmitiu autoridade à sua igreja, mas toda a autoridade está nas mãos de Jesus. Quando olhar para isso e fala aqui, 7, toda vez que fala esse número, é a totalidade das coisas. 7 estrelas, é toda a autoridade. O grande tema do livro é a glória e a magnificência de Jesus Cristo. É todo o poder dele, no verso 4 e no verso 5. Aquele que era, que é e que há de vir. Lá em 1 Coríntios 15, 20 fala que nós fomos resgatados por aquele que é, que era e que há de vir. Você pode pegar lá depois em Hebreus 9, 12 também, que o primogênito dos mortos, o soberano dos reis da terra, libertou com o seu sangue, trazendo eterna redenção. Sabe o que é eterna redenção? Não é só livrar deste pequeno momento, é Jesus livrando as nossas vidas por toda a eternidade. Deu-nos o privilégio de reinar com Ele. O que ele fala aqui, ó? Nos constituiu reino e sacerdotes. Reino e sacerdotes. Cada um de nós, sacerdotes do Senhor. O sacerdócio universal de todo cristão. Sabe que o sacerdócio não é só do pastor. Para aquilo que o pastor chamou em algo específico, é pequeno, perto do sacerdócio de todo crente. É pequeno perto do sacerdócio de todo crente. Se você soubesse que você também é um sacerdote, se você utilizasse dessa palavra na sua vida, como sacerdote do Senhor, talvez muito mais coisas você poderia levar a acontecer, através do Espírito de Deus. Através do Espírito de Deus. A saudação aqui, graça e paz.
É Deus Pai, aquele que era, que é e que há de vir. Os 7 Espíritos, 7 aqui não é um número, mas significa o poder total do Espírito Santo de Deus. Poder e autoridade desse Espírito. E Jesus Cristo, o Cordeiro. Olha as características de Cristo que nós falamos aqui. Vai lá no verso 14 desse primeiro capítulo. Olha o que ele fala. Como é o noivo da igreja. Cabelos brancos. Talvez você canta aquela música. Ele vem e fala desses cabelos brancos. No verso 14, simboliza a santidade e a eternidade de Cristo. O noivo da igreja é um ser eterno e santo. Mas eterno, não simplesmente, como muitas vezes nós pensamos, mas Ele é o Pai da eternidade. É algo como se falava aqui numa das mensagens dessa tarde aqui que teve nessa conferência. Quando falava, diga ao povo que eu sou o que sou. Quando foi perguntado a Moisés, estava falando, diga a ele que eu sou eu. Eu não tenho passado, eu não tenho futuro, eu sou eu. Atemporal. Quando nós olhamos para Deus, não há tempo. O tempo está diante do Senhor e Ele é um Deus eterno. E é nisso que fala. Voz de muitas águas no verso 15. É a voz de Deus. Se você quiser depois pegar lá em Ezequiel 43, 2 e João 12, 39. Na sua mão direita, indica a posição de honra, privilégio e autoridade. Somente Cristo tem esse privilégio de resgatar, salvar, transformar e mudar todo mundo através do seu poder e através da sua autoridade. A autoridade foi dada a Ele. Mais ninguém. Mais ninguém. Espada, o poder e o direito de Cristo julgar e executar a sua sentença. Aí no verso 16. Isaías 11:4 fala disso. E Hebreus 4:12 também. Ele tem as chaves, tem o domínio e a autoridade e todo o controle. O seu noivo tem as chaves. João viu primeiro a igreja, para depois ver Jesus. Por isso precisamos entender que para chegar ao noivo, precisamos estar na igreja do Senhor, no corpo de Cristo. Quando a palavra de Deus fala que a igreja do Senhor é corpo, que a igreja do Senhor é família, que a igreja do Senhor é a casa de Deus. Quando João vê a igreja primeiro, antes de Jesus, ele está nos ensinando que nós precisamos estar no corpo, estar na igreja. Não fala essa igreja física aqui, mas pertencer à igreja de Cristo, para ser a noiva do Senhor. Precisamos estar nela. Andar sozinho não é a igreja de Cristo. A igreja de Cristo anda junto. A igreja de Cristo tem unidade. Mesmo tendo várias placas, é uma igreja que caminha com o mesmo propósito. Igreja que não espera o noivo, eu te garanto que não é igreja. Não é igreja. A verdadeira igreja de Cristo, ela espera pelo noivo da igreja. A igreja é sal da terra e luz do mundo. Para ser igreja do Senhor, nós precisamos dar tempero. Nós precisamos iluminar. Nós precisamos dissipar as trevas através da luz que Cristo trouxe para as nossas vidas. Olha o que fala no verso 2, no capítulo 2. Ele começa a falar agora uma mensagem para a igreja. Eu acho que não há uma mensagem mais apropriada do que essa, para nós pensarmos hoje como igreja, diante do que cantamos, diante do que vivemos, diante do que estamos. Essa igreja que ele fala aqui de Éfeso, Éfeso era uma das
cidades mais fortes daquele tempo, das cidades mais prósperas. De todas essas igrejas que ele cita aqui, essas 7 igrejas, somente 2 cidades ainda existem até hoje, que é Izmir e Alehi, que é Filadélfia e Esmirna. Somente essas 2 cidades ainda existem, as outras são todas ruínas. Essas 2 ainda se encontram na Turquia. Mas o que eu queria falar é dessa igreja, uma igreja autêntica, uma igreja verdadeira, mas uma igreja que esqueceu o seu amor pelo noivo. E muitas vezes, a maioria de nós podemos se encaixar dentro dessa igreja, como dentro de outras igrejas. Olha aqui, ó, ao anjo de Éfeso, essas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas, e que anda no meio dos candeeiros de ouro, aquele que tem toda a autoridade, e aquele que anda no meio da igreja, no meio de toda a igreja. 7 candeeiros de ouro significa a totalidade das igrejas, a igreja, aquele que anda. Jesus está aqui a observar, Jesus está a cuidar da igreja dele, Jesus tem a igreja dele nas suas mãos, e ele fala isso, ao que anda no meio da igreja. Muitas vezes nós pensamos que Jesus não está a observar, muitas vezes nós pensamos que Jesus não está a ver aquilo que fazemos. O primeiro verso diz, isso diz aquele que tem na sua destra, o supremo pastor que tem nas mãos todo o controle. Sabe, quando nós olhamos para dificuldades, olhamos para problemas da nossa vida, você como igreja do Senhor, que nessa noite você possa sair daqui lembrando que Jesus tem todo o controle, que Jesus cuida, que Jesus sabe aonde você está. Outra coisa, olha o verso 2, eu sei das tuas obras, do teu trabalho e da tua paciência, perseverança no trabalho do Senhor, na obra, no serviço cristão, suporta as fraquezas dos fracos com louvor. Sabe, ele está falando aqui de uma igreja que trabalha, uma igreja que não se cansa, uma igreja que está trabalhando firmemente na obra do Senhor, que está fazendo as coisas. O que você tem feito para o Senhor? Talvez você gasta todas as suas energias no seu trabalho e não sobra nada para Deus. Às vezes não sobra nada nem para a sua família, não sobra nada para ninguém que você ama. Você já pensou isso? Se você amasse realmente Jesus, se você amasse realmente, você não dedicaria mais. E muitas vezes nós vamos nos perdendo nisso. Nós gastamos mais tempo, mais energia e mais potencial naquilo que não gostamos. E naquilo que realmente amamos, nós não gastamos. Essa era uma igreja que gastava. Essa era uma igreja que se esforçava. Essa era uma igreja que trabalhava para o Senhor. Trabalhava para o Senhor. E suportava a fraqueza dos fracos com louvor. Tem um trecho de Romanos 15:1 que fala sobre isso. Ora, nós que somos fortes, devemos suportar as debilidades dos fracos e não agradar-nos a nós mesmos. Essa era uma igreja que suportava, caminhava junto, ajudava aquele que precisava crescer, ajudava. E olha o que mais que ele falava: pôs à prova os maus e sofrestes e tens paciência. Qual é a regra para aprová-los? Como distinguir os verdadeiros mestres dos falsos? Tem um trecho aqui de Gálatas 1:8 e 9 que fala disso. Mas ainda que nós, ou mesmo vindo um anjo do céu, pregue outro evangelho que vá além do que vos temos, ele seja amaldiçoado. Era alguém que examinava as escrituras, era alguém que provava homens maus, era alguém que não suportava a maldade. Isso eu tenho a seu favor. Tenho, porém, contra ti
igreja, que deixaste o seu primeiro amor. Como diz em 1 Coríntios 13, sem amor não vamos alcançar nada. Sem amor não conseguiremos realizar aquilo que Deus tem para as nossas vidas. Fazemos muito, ajudamos bastante aqueles que necessitam, suportamos, sofremos, mas não fazemos nada por amor de Cristo. Quem tem deixado esfriar o primeiro amor? E eu separei aqui 4 pontinhos. O que é deixar o primeiro amor? Olha o primeiro: os que servem a Deus exteriormente. Pessoas que só servem a Deus no exterior. Pessoas que internamente deixam, muitas vezes, são bonitas por fora, mas por dentro é uma casa de madeira comida por cupins, prestes a desmoronar. Fazem bastante coisas para os outros verem, mas no seu interior, e quando ninguém está vendo, não fazem aquilo que agrada a Deus. Segunda coisa, os que não sentem temor ao pecar nas coisas insignificantes. Tem temor de Deus com pecados escandalosos, mas nas coisas insignificantes e nos pequenos pecados vão deixando brecha para que o inimigo vá tomando o amor das nossas vidas. Uma terceira coisa é os que já perderam o amor de Cristo e nada sentem ao faltar na igreja. Aqueles que já perderam o amor de Deus e nada sentem quando praticam outras coisas que não agradam a Deus. E talvez, muitas vezes, é culpa nossa como igreja, porque nós não sentimos faltas daqueles que sentam do nosso lado. Nós não sentimos falta daqueles que estão também do nosso lado. Não só aqueles que não sentem nada em faltar, mas nós como igreja não sentimos e ficamos esperando somente que o pastor sinta falta. Sinta falta. E a palavra de Deus fala que um pastor só consegue sentir falta de 100 pessoas, até 100 pessoas. E muitas vezes nós, como igreja, como sacerdotes, como casa de Deus, como corpo de Cristo, não sentimos falta. Temos deixado esfriar o primeiro amor. Os que não se sacrificam por Cristo, não oram e não evangelizam. A missão da igreja é evangelizar. Não evangelizar simplesmente mudando e viajando e indo para outro lugar do mundo. Mas a palavra é, indo por todo o mundo, aonde você estiver, levar o amor de Cristo. Na sua casa, para o seu vizinho, na sua escola, na faculdade, no serviço, no trabalho, aonde você estiver. Se você não tem ganhado almas para Cristo, não tem visto pessoas nascerem, o primeiro amor tem se esfriado da sua vida. Você não tem orado por pessoas, você não tem evangelizado, você não tem se sacrificado na obra de Deus. Lembra-te de onde caíste e arrepende-te e volta às primeiras práticas. E lhe será dado a coroa da vida. Lhe será dado o comer do fruto da árvore da vida. O que significa isso? Viver para sempre na eternidade com o seu noivo. Viver para sempre na eternidade com o seu noivo. Arrepende, não é chorar, mas é uma atitude de mudança e não praticar mais. Volte às primeiras práticas. Olha para onde caíste. Volta para o primeiro amor.
Essa foi uma das primeiras músicas que eu aprendi a cantar. E dizia: eu quero voltar ao primeiro amor. Eu quero voltar ao início de tudo. Eu acho que eu quero me encontrar contigo, Senhor. Eu quero me encontrar com o meu noivo. Eu quero me encontrar com Ele. Eu quero voltar ao início de tudo. Me arrependo. Gostaria de pedir para você ficar de pé essa noite. Eu quero orar pela sua vida. Você que é a igreja do Senhor. Você que tem esperado pelo noivo. Ou você que ainda não tem esperado por Ele. Eu quero que você ore e peça para Deus: Deus, me ajude a contemplar o noivo da igreja. Me ajude a contemplar aquele que vive eternamente. Me ajude a contemplar aquele que é santo, eterno e que vem com poder e glória. Tem um cântico antigo que fala: então se verá. Então se verá. Vindo sobre as nuvens com poder e glória. Feche seus olhos esta noite. Talvez hoje você precisa ter essa visão que o Pai mostra para a igreja. Eu quero enxergar o noivo da igreja. Eu quero ver o meu Deus vindo sobre as nuvens com poder e glória. Eu quero viver eternamente na presença de Deus. Eu quero orar por você. Não sei se o Leandro está tocando algo, mas eu queria só que você fizesse um sinal com a mão. Se Deus tocou na sua vida, eu quero orar. Se Deus falou com você hoje, amém, amém. Eu quero orar por você. Feche seus olhos e nós vamos cantar um cântico e depois eu vou estar orando. Vou orar. Quando a música esmorece e o resto desaparece, simplesmente a ti me chego, ansiando oferecer algo de valor, suar teu coração. Mais que uma canção eu te darei, pois apenas uma canção não é o que queres de mim. Mais profundo busca, Senhor, o que os olhos podem ver. Queres meu Estou voltando à essência da adoração, a essência és tu, a essência és tu, Jesus. Pai, me perdoa pelo que eu fiz dela. A essência és tu, a essência és tu, Jesus. Não sei se você quer chegar aqui à frente, se tiver alguém que quer chegar aqui no altar e orar, dobrar os joelhos, buscar a presença do Senhor. Mas eu quero orar por você. Você chega, feche seus olhos, levante suas mãos. Senhor, ajuda-nos, Pai. Ajuda-nos a cada dia esperar pelo Senhor. Esperar como igreja, Pai.
Esperar como igreja que te ama, Senhor. Não somente como uma igreja que canta do seu amor, não somente como uma igreja que fala que tudo entregarei por ti, mas não vive, Senhor. Mas uma igreja verdadeira, uma igreja que está pronta a cada dia a morrer por amor do seu santo nome. Uma igreja, Pai, que espera por ti todos os dias. Uma igreja que ao se levantar da cama, uma igreja, Pai, contempla o Senhor, agradece por mais um dia e diz: é menos um dia, porque o Senhor vai chegar, porque o Senhor vai voltar. E muitos não têm esperado o Senhor, Pai. Tenha misericórdia das nossas vidas, porque falamos tanto de amor e temos deixado o amor. Temos feito coisas por fazer, sem propósitos nenhum. Ajuda-nos, Senhor. Ajuda-nos, Pai, a nos preparar como noiva do Senhor. Ajuda-nos a estar, Pai, como uma igreja santa, como uma igreja pura, como uma igreja sem mancha, como uma igreja que não tem medo de declarar que o Senhor é santo, que o Senhor é bendito, que o Senhor é verdadeiro, que as palavras que estão contidas nesse livro são verdade e que aguardam por essas coisas que hão de acontecer, que hão de chegar. E muitas vezes, Pai, somente em palavras o fazemos. Tenha misericórdia das nossas vidas. Nos ajude a ser uma igreja que contempla o noivo ressurreto, o noivo glorificado, o noivo eterno, o noivo que tem esses pés de bronze, o noivo que tem chamas de fogo nos seus olhos, o noivo que tem cabelos da eternidade, o noivo que está cingido com vestes brancas, o noivo que tem andado no meio da igreja. Ajuda-nos a entender que o Senhor tem o controle de todas as coisas e que tudo o que fizermos seja para a honra e glória dele, hoje e sempre, Senhor. Abençoe cada vida aqui esta noite com a tua graça, com a tua paz, com a tua presença, em nome de Jesus.